pergunta bem interessante que foi assim: o narcisista ama o filho? Aí eu vou te responder essa pergunta com uma situação. Uma vez, o narcisista estava sendo entrevistado, né? Se vocês procurarem até no YouTube, vocês vão achar alguns narcisistas que até tem canal e que já foram entrevistados. É bizarro. Tem famosos aí, que a gente não vai falar aqui porque a gente não quer tomar processo. Então. Mas assim, existe. E aí, uma vez, falaram pro narcisista, mas o que vai acontecer? O que aconteceria se acontecesse alguma coisa com seu filho? Se você perdesse o seu filho? Ele falou, não tem problema, eu faço outro. Assim, isso é pra vocês entenderem como as pessoas, pro narcisista, elas são substituíveis, é um objeto, não é uma pessoa, é um objeto. Então assim, tudo bem, sei lá, se eu perder o meu filho, se por acaso meu filho não quiser mais contato comigo, se acontecer qualquer coisa com meu filho, tá tudo certo, eu faço outro. Pra ele é muito simples. É igual aquele caso que você estudou, né, amor, que é uma pessoa, um psicopata, né, que foi preso durante a tortura, né? O policial, o investigador, no caso, né? Falou, gente, não sei, eu não lembro qual é o caso, porque você que estudou, né? Mas fala, né? A gente vai matar seu filho se você não falar. E ele fala, tudo bem, eu faço outro. É isso aí, exatamente isso. É substituível. Então, assim, sim, numa relação onde o narcisista fala, você nunca vai encontrar alguém igual eu, porque ele tá tentando jogar ali, né, uma culpa, né, um movimento em você para você pensar no love bombing quando ele jogou aquele love bombing. Mas não foi genuíno, né? Aquele love bombing nunca é genuíno. Sempre é com genuíno. Intenções. E, gente, sempre fiquem atentos. É uma coisa que eu sempre falo. Quem vai de 0 a 100, vai de 100 para 0. Rapidinho. Porque é assim que o narcisista faz. Ele te conheceu ontem e no dia seguinte ele já tá falando, te prometendo mundos e fundos, tá? Tendo demonstrações exageradas de amor, e do dia pra noite, quando você tá naquela relação, você nem percebe o que aconteceu. Ele começa a te dar o gelo, aí ele começa a te tratar mal, tratamento do silêncio, e aí começa aquela chantagem toda, e você percebe, cadê aquilo tudo ali? Nunca existiu, na verdade foi só pra poder manter você no ciclo. Sim. E uma coisa que eu queria falar também, falando de sogra, esse movimento acontece igualzinho, tá, gente? Igualzinho. Idealização seguida de depreciação, tá? Então vamos lá, sogra narcisista. Filho começou a namorar, ainda mais se for o filho dourado. Nossa, dourado é aquele protegido, aquele... o filho que ela utiliza, é o mais manipulado, coitado, do dourado. O filho que ela utiliza pra projetar tudo, ali, tudo, né? A projeção tá em cima dele. Ele começa a se relacionar. Aí, ela cria uma idealização naquela pessoa que ele tá se relacionando. Aí, enquanto aquela pessoa tá suprindo o ego dela, dessa sogra, nossa, que nora maravilhosa, encontrei a nora da minha vida. Ô, filha, agora sim, hein? Aquelas outras não prestavam, não. Nunca prestaram. Nunca prestaram. Mas essa aqui, dessa vez, filho. Porque a pessoa tá lá. Só que, gente, aquilo que a gente falou, ninguém dá conta de ser a vida inteira o que o outro quer. Uma hora você vai acabar frustrando, porque a sua vida tem outras coisas, né? Temos você não vai opiniões viver... diferentes, é normal ter opiniões diferentes. E outra coisa, o narcisista, ele quer ser bajulado, né? A sogra narcisista, então, ela quer que você fique ali, bajulando, alimentando o ego dela. A partir do momento que ela sente que você já não tá ali, sabe, bajulando ela como ela espera, ou dando a atenção que ela gostaria, opa, quebrou a minha idealização. Aí ela começa o quê? A depreciação, aí você não presta. Então entra esse mesmo movimento, né? Então, assim, narcisista só muda o CPF. Na verdade, eles têm um funcionamento bem parecido, né? É muito parecido, é bem parecido. Eu acho que a gente pode ir para uma pergunta, ela é um pouco extensa, mas ela se conecta com o final dessa pergunta, ela se conecta com o que a gente está falando antes da gente dar sequência para o tema de narcisista, mas um pouco mais ramificado, né? Tá. É uma pergunta extensa, mas a gente achou bem interessante, né, amor, essa pergunta. Acho que com o tempo, e infelizmente com essa mimizada toda que tem rolado em algumas questões, a gente luta para não ser tóxico e não ter um parceiro tóxico, né? Uma pergunta. Mas eu acho que o conceito de narcisismo se difundiu muito. Tipo, hoje em dia tudo é narcisista, todos são tóxicos, todos não têm responsabilidade emocional.
O que é narcisismo e como podemos identificar isso no nosso parceiro? Bom, respondendo uma parte dessa pergunta, já respondemos, né, com o começo aqui do podcast, né, sobre essa questão, você fica atenta para ver como que é a manifestação dessas paixões, como que está sendo a entrega emocional, a entrega comportamental desse parceiro-parceira, né, como que eles vão estar se comportando. Você vai perceber que é genuíno, não tem essa coisa de esperar algo em troca ou uma manipulação em troca daquilo que é bom, né, do que ele ou ela faz. Então, esse já é um bom início, né, amor? Sim. O início desse podcast já respondeu muito essa pergunta. Outra coisa é o seguinte, eu acho que você tem que ficar atenta, né, para quem fez essa pergunta, que as pessoas estão, né, essa afirmação, né, eu acho que o conceito de narcisismo se difundiu muito. Que bom que se difundiu muito, porque essa é a intenção mesmo, é difundir, porque o narcisista, ele é muito romantizado, né, quantas cartas, né, aquele serial killer do Brasil recebeu na prisão, né, amor? Nossa. Então, assim, tem esse ponto. Quantas pessoas com perfil... vê novelas antigas, igual a gente às vezes assiste, né, amor? Mulheres Apaixonadas, qual que é aquela outra lá que você tá vendo agora? Laços de Família? Laços de Família. Eu assisti que tem 4 vezes. que tem ali alguns personagens, né, são mais masculinos, né, bem machista, né, no caso. E aí você vê, assim, a romantização do cara que é nitidamente narcisista, é um papel narcisista. A mulher também, né, às vezes é tia ali do personagem ou outro. A alma do Laços de Família, Nossa. gente, vamos falar sobre a alma em qualquer dia. A alma é bem narcisista. E assim, era muito romantizado. Então, assim, se você tá incomodada porque hoje tá sendo difundido um conceito narcisista, eu acho que você tem que se sentir bem com isso, porque é bom que seja difundido mesmo. Eu entendi o que você quis dizer, que é no sentido de que tudo é narcisista. Não é tudo que é narcisista, mas eu acho que é porque hoje nós temos voz para falar sobre narcisistas que antes não se tinha. Exato. Antes era assim, ai, fulano tá fazendo isso, ai, minha mãe... Respeita sua mãe, os pais, né, a gente tem que honrar os pais e tal. Sempre vinha, assim, uma negativa em cima do discurso. E hoje a gente tem o quê? Ouvidos, né? Nós somos ouvidos. Então, eu acho que é importante, sim, que seja difundido, né? Outra coisa o que a gente luta para não ser tóxico e não ter um parceiro tóxico, né? Essa pergunta eu acho que de tudo que você fez, né? Acho que foi o mais importante, que é o seguinte: você está dizendo que está tendo um esforço da sua parte, né? De como se vincular esse relacionamento, mas alguns comportamentos tóxicos do seu parceiro ou parceira estão incomodando ao ponto de você questionar essa relação. E eu acho que você tem que olhar para essa relação e entender se vale a pena estar nela ou se realmente você talvez tenha traços narcisistas, e aí eu acho que é interessante sim você se moldar comportamentalmente para ter uma relação tóxica por você, porque é assim que você vai olhar. Ou, eu acredito que não seja o seu caso, ou, né, que já acreditando que não é seu caso, né, porque você está tendo a ideia de perguntar, né, e essa pessoa que eu tô, ela é tóxica? Aí você vai ter que... Aí sim a gente tem que difundir, né, amor? O que é a diferença entre tóxico e o narcisista? Porque, assim, comportamentos tóxicos todos nós temos quando nos relacionamos, né, amor? Ninguém é alecrim dourado. Ninguém, gente, ninguém. Todos nós já tivemos comportamentos tóxicos com alguém em algum momento. A diferença é, a pessoa que ela tem empatia, ela vai conseguir tomar consciência daquele comportamento, sentir arrependimento sincero por aquele comportamento e trabalhar uma mudança. O narcisista não. O narcisista vai continuar sempre falando que ele tá com razão, se defendendo, e se ele admitir algum tipo de culpa, não é porque ele realmente acha que ele tem, é porque ele quer manter a relação, ou voltar você pro ciclo de abuso, ou porque ele tá perdendo alguma coisa com isso. Sim. Então, assim, para você identificar o narcisismo do seu parceiro... tá aqui no final, né? Parceiro, né? Tá no masculino. Ouça esse podcast até o fim, para você coletar o máximo de informações possíveis e identificar se ele realmente é narcisista. Se ele for... terapia. Não tem como... Isso é um recado para todos vocês. Se você se relaciona, se você tem certeza, assim, cara...
todas as características que o Casal Raciocinando está falando, ou até outros canais também de comunicação sobre, todas as informações estão batendo com narcisismo. Meu amigo, minha amiga, sinto muito, só com terapia. E sim, vai ser uma terapia cíclica. Vai ser de maneira cíclica. Cada tantos anos você vai ter que voltar para terapia. Porque o narcisista, ele melhora, para os que melhoram, tá? Para se manter na relação, né, amor? Sim, não é a melhora genuína, não é melhora genuína. Não é que ele muda o processo cognitivo dele. A questão é que ele muda o comportamento para adequar alguns benefícios para não perder algumas coisas. Enfim, espero que vocês entendam. Uhum. Então, ouça até o fim esse podcast, entenda que você vai precisar de terapia, mas caso seja uma pessoa com comportamentos tóxicos, igual a Simone falou, né, que não é uma pessoa narcisista, é uma pessoa ali que tem ali alguns comportamentos inadequados, né, tem algumas disfunções cognitivas e tal, aí nessa situação, né, o ideal é você ter um diálogo muito assertivo com a pessoa, explicar os comportamentos que estão deixando você incomodada, e você vai explicar que precisa que mude aquilo para a relação continuar. Sim, para a relação continuar, tem que melhorar. Se não melhorar, infelizmente, a relação vai ficar tão ruim que não faz sentido estar junto. E aí você determina se você quer terminar ou não. Enfim, acho que tá respondido, né? Super respondido. Até, amor, você falou uma coisa muito legal, né? Que foi assim... Que bom que a gente tá falando mais sobre isso, né? Que bom que as pessoas estão trazendo esse assunto. É lógico, não é tudo que é narcisismo. É que as pessoas, elas acham que, eu já entendi o que é narcisista, então a pessoa agiu assim, é narcisista. Óbvio que não, gente, não é assim, né? Mas a sociedade evolui. E um grande exemplo foi isso que até o Henrique trouxe da questão das novelas. Se você pegar pra assistir novela antiga, gente, às vezes, quando... eu consigo, eu assisto um episódiozinho lá, de Laços de Família, que eu adoro, e a gente assistiu juntos Mulheres Apaixonadas. Foi mó legal, né, amor? Assistiu inteirinho, foi bem legal. A gente ficou passado com as coisas que tinham lá, em termos de preconceito, em termos de machismo, muitas coisas que hoje em dia seriam... Sexismo, muitas coisas que seriam facilmente canceladas no dia de hoje. Só que tá ali na novela, entende? Então a sociedade, ela vai evoluindo. Então hoje a gente falar sobre a luta LGBTQIA+, a gente falar sobre preconceito, a gente falar sobre um monte de assuntos é importante para trazer consciência para as pessoas. Sim. Então, como que eu faço para identificar se meu parceiro ele é narcisista? Ele vai dar vários sinais, mas uma coisa que a gente até falou em um dos episódios é: observe como você se sente numa relação. Na relação com o narcisista, você se sente menos, você se sente diminuído, desvalorizado, porque ele faz isso constantemente no movimento de manipulação dele. Sim. A sensação, cada um vai ter uma analogia baseada no que sente, né? Mas a sensação é como se fosse um notebook velho que hora funciona, hora não, sabe? O meu tá desse jeito. A gente tem que ligar ele rezando. Vai, nossa, do céu, vai ligar ou não vai? Tá útil pro que você usa, né, amor? Pra sua função. Tá útil, mas tá. Mas a sensação é essa, né? Ou de um carro na estrada, assim, que hora funciona, assim, você fica com aquela sensação, putz, não quebra. Essa sensação de se relacionar com o narcisista, você tá ali... Pegou a viagem, funcionou a viagem inteira. Graças a Deus, nossa, que dia lindo. Cheguei na praia com o meu carro, olha como ele é bom, né? Só que aí quando ele quebra, você fala assim, cara, é sempre isso, não dá pra saber quando vai funcionar ou não. É essa sensação, né? Eu percebo isso no movimento dos pacientes né, que se relacionam, tem algum parente narcisista. Sim. É aquela sensação assim, mais um dia, hoje tá bom, mas amanhã eu não sei. Né? Diferente de uma relação bacana que assim, a gente teve uma discussão e ok. Mas eu sei que a gente vai lidar, eu sei que a gente vai resolver. A pessoa que ela tá no relacionamento com o narcisista, ela fica constantemente insegura, constantemente ansiosa, ela sente muita ansiedade. Ela não sabe como que ele vai reagir. Não é verdade, filha? Ela concordou. Ela não sabe como que ele vai reagir, porque um dia ele tá bem, outro dia ele não tá, às vezes você vai falar uma coisa, você toma uma patada. Então, observe como você se sente numa relação. Não existe felicidade ao lado de um narcisista. Anota isso aí.
Existe alegrias, mas felicidade... Exatamente. É diferente. É diferente. Momentos de alegria, né? Que são os momentos em que ele tá bem, em que ele vai fazer ali uma que você julga como uma demonstração de amor, mas que na verdade faz parte do movimento dele de manipulação, mas que ele tá ali fazendo a parte boa. Porque ninguém se relaciona com um narcisista, gente, porque ele é 100% ruim o tempo todo. Muito pelo contrário, muitas vezes ele é super sedutor.